que apoio o DP pode procurar para ajudá-lo nesses desafios, principalmente nessa acabativa, né? Seja da gestão, como fazer isso, né? Porque a alta gestão precisa apoiar, mas como que ele pode buscar esse apoio da alta gestão? Como mostrar esses benefícios? Como e como trazer essas pessoas também para perto? Como facilitar, não diria facilitar, mas como deixar o processo um pouco mais suave, esse processo de comunicação. Sim. Bom, ferramentas, enfim. A primeira coisa é a gente entender que isso faz parte da nossa vida. E aí, por isso que eu trago, às vezes, exemplos que são tão triviais, né? A criança, tá sendo a ótimo, viagem. né, Gelson? Eu nunca tinha tido essa visão, porque simplificou. Sim. Na hora de falar para as pessoas agora, eu já vou falar diferente. Exatamente. Então, nada se cria do zero, então eu vou te copiar. Pode copiar, não tem problema. Eu acho que tem essa coisa de você tirar esse peso do processo. Eu acho que quando se fala assim, ai, não, eu quero fazer um mapeamento de processo. O empresário ouve o seguinte: vou contratar uma consultoria que vai me cobrar caro e não vai fazer nada, né? Exato. Então, assim, eu acho que esse paradigma a gente precisa quebrar, a gente mesmo. Então, quando eu falo de mapeamento de processos dentro do DP, isso é bom, é benéfico. A gente precisa entender que isso vai ser bom, vai ser positivo para a gente. A gente vai trabalhar menos e mais inteligente. E eu acho até que dá para converter algumas dessas justificativas em grana. Dá para você colocar na ponta do lápis os ganhos disso. E era totalmente. Isso que eu ia falar. Agora, como é que você traz o seu cliente? Primeiro, envolvendo ele nisso. Envolvendo mesmo. Vou dar um exemplo que eu passo por todas as empresas que eu passo, eu faço isso. E eu terminei, inclusive, o da Pivô agora. Toda empresa que eu chego, a primeira coisa que eu faço eu falo com, se não der todo mundo, com pelo menos 20% da empresa, e eu pergunto, o que a gente faz bom e o que a gente faz ruim? Porque te atender, eu sei que eu te atendo. Agora, o que o atendimento é ruim? O atendimento do RH em relação às pessoas. Aquele cliente. Exato. Então, às vezes o DP fica meio confuso, não me tira a dúvida na hora que eu quero e tal. Então, dá para perceber um distanciamento. Eu preciso trazer esse público para perto de mim. Como que eu vou fazer esse público ficar perto de mim? Integração, treinamento, capacitação, sair da cadeira. Eu preciso tirar a minha bunda da cadeira e ir lá. Porque é bem isso. A gente tem a nossa dor. A gente entende qual é a nossa dor. Agora, a pessoa que está lá no campo, eu vou usar o meu exemplo, o meu mecânico que está lá na fazenda, na época do plantio, o cliente gritando com ele que a máquina que o cliente comprou está parada. Eu entendo essa dor? Não, na maioria das vezes a gente não quer entender essa dor. Então, é isso que é ser um DP estratégico. Perfeito. Não é você olhar só o processo do DP. É o processo do DP que eu faço sempre, o processamento de folha, o ponto. E muito numa linha assim, porque eu tenho prazo legal. A lei manda. A lei manda. A legislação não deixa. Mas espera lá, eu posso ser parceiro, eu posso usar esse conhecimento técnico. Então, às vezes, eu preciso sim ir a campo. Eu trabalhei numa empresa de telecom que eu fiquei 15 dias junto com aquela galera que faz manutenção nos postes e tal, porque eu precisava entender por que eles tinham as batidas tão bagunçadas. Não tinha, era bagunçado, almoçava. Aí eu peguei, não, beleza, eu vou passar uma semana dentro do carro com vocês. E, cara, era impossível bater o ponto do jeito que a gente queria, no aplicativo que a gente queria. Entende? E aí, qual que foi a solução paliativa imediata para que a gente resolvesse aquele problema imediatamente e depois pensasse numa solução melhor? Que aí entra o bom, o feito. Sim. Cara, eu falei, não, tira esse pessoal do ponto eletrônico, vamos colocar papel. Papeleta. Vamos colocar papel. Eles vão apontar o ponto. Nós vamos colocar o papel dentro do carro. Pranchetinha, papel dentro do carro.
e o cara entra e faz o apontamento do ponto no papel. Depois, aí eu tive tempo de procurar uma ferramenta que me atendesse, aí eu tive tempo de chegar no meu executivo e falar, olha, eu vou ter que colocar um celular em cada carro para que eu faça isso. Aí eu tive tempo de ver se a ferramenta funcionava offline, porque o cara tá num lugar que não tem internet. Como que ele vai bater o ponto? Só que assim, eu tinha um problema que precisava ser resolvido naquela hora. Imediatamente. Que era um passivo gigante. Um passivo gigante. Um problemão que a empresa tinha há muito tempo, né? Tá bom, então vamos estabelecer um bom para a gente ter tempo de pensar no melhor, né? Sim. Então, assim, só que eu só fui descobrir isso na hora que eu tirei, né, a Hildazinha da cadeira e passei uma semana no sol, sendo maltratada por cliente, porque eu falava, gente, não fala que é a gerente de RH que tá aqui. Fala que é um assistente novo que começou. Uma do time aí. Começou agora. Ela começou agora, tá aprendendo. Fui maltratada por cliente, ouvi xingo de cliente, grito de cliente, cliente que não dá um copo de água para as pessoas. Então, eu entendi muitas outras dores além do ponto.